Está no ar o programa Academia, que debate o conhecimento produzido na área do direito e da justiça. O tema de hoje é a produção de provas judiciais. Estudo da mestra em especialização em ciências jurídico-civilistas, Eliane Souza Fernandes. Produção de prova pericial pré-contenciosa. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no grau de mestre em Ciências Jurídico-Civilistas, sob orientação da doutora Maria José Oliveira Campelo Pinto Rezende. É lei. O cidadão brasileiro tem direito de ter acesso à justiça, mas a judicialização recorrente dos problemas em sociedade cria uma colossal tarefa para o Poder Judiciário. Um meio alternativo de resolver algumas questões tem sido a mediação. A produção de prova pericial por uma das partes, antes que a discussão chegue à justiça, também pode ser analisada como caminho para evitar o volume excessivo de ações judiciais. Mas ele é um caminho legítimo de se obter justiça? Ele deixaria de assegurar um direito que constitucionalmente é de cada brasileiro e as despesas para a contratação de um perito que produza a prova. O cidadão ainda tem que arcar com isso? Muitas questões. Agora, no Academia. E recebemos aqui no estúdio do Academia o mestre em Direito Público, Divaldo Pedro Marins Rocha, e o doutor em Direito Processual Civil, Benedito Cerezo Pereira Filho. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. Eu já me dirijo à Eliane pedindo que ela faça uma exposição inicial para a gente começar a debater esse assunto. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada. Bom, Alexandre, a produção de prova pericial pré-contenciosa é um tema que foi pensado dentro de um cenário. Esse cenário é a crise do sistema judiciário, crise do poder judiciário, que hoje não é novidade para muitos países. Não é raro encontrar situações de sobrecarga do poder judiciário na realização da sua atividade típica, que é julgar as demandas que lhe são apresentadas. Embora não se consiga precisar quais são as causas imediatas desse problema, se pode indicar algumas hipóteses, como a massificação dos conflitos, a falta de uma estrutura física, uma estrutura humana a trabalhar junto a esse poder judiciário. Nós encontramos soluções exitosas em outros ordenamentos jurídicos do direito comparado. E esse trabalho de produção de prova pericial pré-contenciosa, ele vem justamente dentro do cenário propor uma saída para impactar e resolver, ou pelo menos auxiliar na resolução dessa sobrecarga do Poder Judiciário. Quando se fala em produzir prova pré-contenciosa, quer dizer a possibilidade das partes conseguirem um arcabouço probatório suficiente capaz de impactar também na tomada de decisão. De que forma? Qual é o caminho que eu vou utilizar para resolver esse conflito? Qual vai ser o método mais adequado que vai ser lançado à disposição das partes para que elas possam resolver esse conflito de interesse? Esse trabalho ele foi pensado com base em 3 situações, são 3 institutos caros ao direito processual contemporâneo. O primeiro é de cunho principiológico, que é a análise do princípio do acesso à justiça, então de que forma essa produção de prova pericial pré-contenciosa ela se relaciona com o princípio do acesso à justiça. Em seguida, a gente pode analisar alguns institutos do direito comparado, sobretudo na Itália e no Reino Unido, que foram países que adotaram uma modificação legislativa, trazendo uma figura de produção de prova pericial pré-contenciosa, na Itália judicial e no Reino Unido extrajudicial, e como isso vai trazer de impacto a um ordenamento do sistema continental, notadamente o do direito brasileiro. Então, a tentativa é buscar, interpretar a produção de prova pericial pré-contenciosa como um filtro de pré-judicialização, ou seja, as partes diante de um conflito, elas possam buscar um subsídio por meio das provas e esse subsídio ele possa fazer com que as partes decidam qual o caminho que vão percorrer. Se é o caminho da produção de prova extrajudicial, para que elas também acessem uma forma extrajudicial de resolução de conflito, ou se vão resolver o conflito por meio da judicialização. Perfeito. Bom, se a gente fosse explicar na prática, assim, vamos dizer, para uma dona de casa que está lá assistindo a gente,
parou na TV Justiça e está vendo aqui a academia, quando ela ouve falar em prova pericial pré-contenciosa, de que forma a gente pode desenhar isso para ela, mostrar para ela o que é isso, de que a gente está falando na prática? Bom, imagine que alguém tenha sofrido um dano oriundo de uma relação de má prestação de serviço. E esse dano precisa ser determinado na sua extensão. Quais foram os impactos materiais que isso causou na vida de um cidadão. Então, para que isso possa ficar claro àquela pessoa que deseja ingressar com um pedido de resolução de prestação de tutela jurisdicional, ele pode chamar um perito e o perito vai avaliar qual é a extensão quantitativa desse dano, qual vai ser o impacto de fato financeiro que aquela pessoa sofreu para que ele possa ser ressarcido. Perfeito, bem explicado. Bom, vamos chamar uma rodada de perguntas agora. Eu vou pedir ao doutor Benedito que faça a primeira pergunta. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Parabéns, mestre Eliana, pelo trabalho, trabalho denso, muito bem colocado e pesquisado. Nós bem sabemos que é muito caro para o cidadão, para a cidadã, o princípio universal do acesso à justiça. Como trabalhar com a sua proposta, com a sua pesquisa, sem que o cidadão sofra uma diminuição nesse seu direito fundamental de ir ao judiciário? Bom, um dos impactos analisados nessa pesquisa foi justamente o critério de custo. O quanto seria mais eficiente ao cidadão, ao jurisdicionado que busca uma tutela, fazer isso por forma extrajudicial. Existem alguns dados, por exemplo, na União Europeia, de que no direito português, um custo de uma demanda judicializada gira em torno de 300 a 500 euros, enquanto no mesmo comparativo de uma demanda resolvida pela via extrajudicial, esse custo decai para 70 euros. No Brasil, nós temos comarcas, a depender de cada estado, que o custo de uma demanda judicial simples, né, de valores mesmo bem mais baixos, eles também consigam alcançar valores que são impossíveis a parte ter um acesso à justiça. Então, a ideia de fazer com que os meios extrajudiciais cooperem com o Poder Judiciário é justamente também pensando na possibilidade da parte se valer de uma economia, né, de um critério de custo muito menor do que ações judicializadas. Ótimo. Doutor Divaldo, seja bem-vindo. Por favor, faça uma questão para a Eliane. Inicialmente, agradeço o convite da TV Justiça, poder contribuir e participar de tão prestigiado programa como a academia. Parabenizo a doutora Eliane pela qualidade do trabalho, assim como parabenizo a sua orientadora, doutora Maria José Rezende. O tema escolhido é de suma importância para o direito processual brasileiro e atual, justamente pelas inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, somente seus artigos 381 a 383, que traz a produção de antecipada de provas como contribuir para uma mediação e conciliação entre as partes. E no seu inciso segundo, tão importante, até possibilitando a evitar uma demanda judicial. Com muita habilidade, doutora Eliane, através de direito comparado, traz as experiências em outros direitos, mesmo no sistema common law, como o norte-americano, que tem um sistema de multiportas, uma corte de multiportas, mostrando que não só o judiciário se pode resolver conflitos entre particulares. E o sistema britânico, a Pre-Action Protocols, justamente um sistema de freio ao judiciário e muito útil a ser utilizado também em conciliação e mediação. Trazendo para o nosso direito, mais próximo que seria o civil law, que é o direito processual italiano, temos a preventiva, que é justamente trazido no Código Processual Italiano desde 2005, como bem pontuou o professor processualista italiano Luigi Paoli Comolho, que ele chega a ter um papel secundário como cautelar processual, sendo mais destinado justamente a uma utilização na composição entre as partes. É nesse sentido que eu questiono a doutora Eliane. Como a utilização da prova pericial pré-contenciosa pode ser útil numa nova consciência jurídica social no Brasil? Bom, é importante falar de uma necessidade de mudança de paradigma, de judicialização para desjudicialização de demandas. É uma mudança que importa uma
uma cultura de judicialização diferente, um enfrentamento de que essas demandas elas podem realmente resolver os problemas das partes. Como bem o professor perguntou acerca do Pre-Action Protocols, que foi um sistema instituído no Reino Unido em 1999, onde também se via um panorama catastrófico de resolução de demandas via Poder Judiciário. Esses protocolos, que ao todo são 15 hoje em vigor no Reino Unido, eles puderam, menos de 5 anos depois, ter um impacto positivo na atuação do Poder Judiciário. Naquele sistema, o Pre-Action Protocols atua como uma forma de contenção. Então, as partes buscam a resolução primeiro pela via extrajudicial, precisam seguir uma regra básica, na verdade, 3 regras básicas, que é de cooperação, de boa-fé, de comunicação entre si e de ajuste para que ambas possam conseguir essa prova. Então, de fato, naquele sistema, antes de 99, a durabilidade média de um processo era de 30 a 40 meses. 5 anos depois da instalação do Pre-Action Protocols, o Reino Unido contou com uma diminuição de 21% das demandas judicializadas e essas demandas passaram a apresentar uma média de 147 dias de resolução. Então, de fato, uma mudança cultural, uma mudança de paradigma de judicialização, óbvio, dentro das nossas nuances, dentro das nossas particularidades, elas precisam ser pensadas para que a gente possa amenizar essa prestação de tutela jurisdicional, para que ela possa ser de forma justa, para que ela possa ser de forma eficiente e também tempestiva. Agora, existe algum obstáculo a gente continuar seguindo por esse caminho? Existe alguma dificuldade para quem tem uma demanda e seguiria esse caminho dessa prova pré-contenciosa? O primeiro obstáculo é do conhecimento desses métodos alternativos de resolução de conflito. Então, o Estado precisa propiciar políticas públicas positivas para incentivar as partes a buscarem esses meios de solução, inclusive para que elas saibam que elas possam produzir provas a partir desses meios extrajudiciais e que a partir da tomada dessa prova elas estão aptas, ou seja, elas têm autonomia. E a questão da autonomia do direito processual brasileiro era muito questionada porque existe um princípio comum do sistema civil law, que é o princípio do inquisitivo, onde o juiz acaba sendo o destinatário das provas, então as partes agem com uma regulamentação do juiz, já que ele é o grande orquestrador. E nós precisamos pensar que o princípio do inquisitivo ele não é um princípio absoluto, ele é um princípio que ele tem que ser visto com outros dentro do sistema, principalmente com o princípio da cooperação. Então, as partes elas também são protagonistas da relação processual, elas também têm interesse de comprovar as alegações que são feitas em uma demanda e que, portanto, elas podem sim têm capacidade de decidir acerca de qual método seja o mais adequado para resolver o conflito de interesse. Eu peço licença, Eliane, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. Até já. E o Academia está de volta hoje com o tema Produção de Prova Pericial Pré-Contenciosa, com a expositora Eliane Souza Fernandes e os convidados Divaldo Pedro Marins Rocha e Benedito Cerezo Pereira Filho. Bom, Eliane, eu tenho uma questão aqui. Como é possível, considerando a atual legislação, viabilizar a criação de filtros pré-processuais no direito brasileiro? Bom, primeiro entendendo que o princípio do acesso à justiça ele precisa ser encarado de uma maneira ampla. Não só o Estado tem aptidão para resolver esses conflitos, mas ele outorga a outras pessoas da sociedade privada essa possibilidade de resolução também. Então, o primeiro ponto a se superar é o critério principiológico, é entender que não são todas as demandas que vão passar pelo filtro, mas algumas demandas específicas, que são aquelas que impactam em maior peso no engarrafamento de julgamentos de demandas judiciais. Então, é preciso se fazer um estudo no direito brasileiro de quais são essas demandas que realmente causam esse engarrafamento processual e, a partir delas, há um trabalho legislativo de
impor, né, enumerar quais seriam essas demandas que passariam pelo filtro pré-judicial. A partir dali, encarando como não afronta a um princípio constitucional, a gente pode chegar a uma mudança realmente legislativa. Ótimo. Eu vou fazer mais uma rodada de perguntas. Eu vou pedir a primeira pergunta ao doutor Divaldo, por favor. Perfeito. Doutora Eliane, eu vejo com muita propriedade, foi abordado o direito processual italiano, no que ele se aproxima ao brasileiro, justamente nas inovações quanto à prova pré-constituída. O Instituto da Mediação Obrigatória é utilizado no direito processual italiano, introduzido pelo Decreto 28 de 2010, para certas demandas, sendo até uma necessidade do processo, um requisito processual. E essa é a minha pergunta: qual sua visão se essa modalidade, a mediação obrigatória, fosse introduzida no Código Processual Brasileiro, no Brasil? Quais seriam suas vantagens ou desvantagens? Bom, a mediação obrigatória também no direito italiano passou por uma séria crítica. Ela foi questionada acerca da constitucionalidade justamente porque entendiam os legisladores italianos que ela poderia causar uma afronta ao princípio, esse princípio tão caro ao direito processual constitucional. No Brasil, a gente também, como falei anteriormente, precisaria superar a questão da constitucionalidade, já que uma mediação obrigatória, ela, no sistema italiano, ela também obriga e age como um filtro pré-processual, mas não para todas as demandas, mas para demandas específicas, que também naquela realidade são demandas que foram estudadas e foram analisadas diante de um contexto cultural. Para que isso possa ter efeito e impacte também na nossa legislação e na nossa cultura, é necessário analisar quais são as demandas que podem ser aplicadas no Brasil em termos de mediação obrigatória ou de um filtro como o Pre-Action Protocols. Existe a lei de mediação no Brasil, ela é uma sugestão, as partes facultativamente podem procurar, mas como não há uma disseminação positiva por meio do Estado em apoiar essas demandas como filtros pré-processuais, acabam que as partes não sabem a potencialidade que elas podem trazer em termos de diminuição de custos e diminuição de tempo de tramitação de processo. Então, é necessário fazer uma análise de que a mediação também pode ser aplicada no Brasil de forma obrigatória, não que as partes sejam obrigadas necessariamente a chegar a um acordo, mas que elas busquem primeiro essa forma para só depois acionar o Poder Judiciário. Eliane, levando em conta o direito comparado, você acha que você tem no seu trabalho observação, Itália, Espanha, Portugal, você acha que, de fato, há um sucesso nessa tentativa de desafogar, como a gente diz, o judiciário? Para o sistema italiano e o sistema também do Reino Unido, sim, houve uma diminuição tanto das demandas, de tramitação de demandas no Reino Unido, como eu já havia falado no bloco anterior, passa-se agora uma referência de 147 dias para julgamento de processos. Na Itália, houve uma diminuição na condenação da Itália pela Comissão Europeia, posto que até 2005 a Itália amargava um índice difícil de efetividade da justiça, então era um país que era demandado reiteradamente por não cumprir essa regra de celeridade, de tramitação razoável, então também já houve impacto positivo no direito italiano no que diz respeito a essa demora de tramitação judicial. Ótimo. Doutor Cerezo, por favor, mais uma questão. Professora Eliane, nós bem sabemos que o processo civil no Brasil, ele nunca se preocupou com a rapidez, ele se preocupou com a segurança. Então, dizer que o processo civil é moroso é um elogio ao processo civil, porque ele foi pensado para ser moroso. O Código atual, quando revogou o Código de 73, ele trabalhou com essa questão da duração razoável do processo, mas ele já veio preocupado com o desafogar o judiciário. Me preocupa muito essa questão de desafogar o judiciário, porque isso não é um problema do jurisdicionado. O jurisdicionado precisa que o seu direito seja efetivado, seja concretizado, e o direito de ação é um direito fundamental. Em outras palavras, né, essa questão de o judiciário abarrotado é uma questão de gestão pública. Ele, judiciário, precisa se resolver com isso. Portanto, eu volto naquela
primeira colocação, e o seu exemplo ele foi muito bom, né? A parte tem um dano e ela precisa provar esse dano. E ela precisa, portanto, de um perito. Quem paga esse perito? O perito, em regra, ele é caro. Quem pagaria esse perito? E a segunda colocação, seria um asseguramento de prova ou seria uma produção de prova? Qual a consequência disso? Se for um asseguramento de prova, essa prova terá que ser produzida no judiciário. Se for uma produção cabal, ela já vai produzir efeitos no judiciário. Eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Bom, no meio de extrajudicial, de resolução de conflito, as partes buscariam um consenso na divisão também das custas. É interessante esse ponto, posto que a lei de mediação brasileira também coloca a situação de que aquele que é o interessado em resolver o conflito de forma extrajudicial pode buscar que o Estado faça a gratuidade de justiça e possa também cooperar para a realização daquele método de resolução. Na produção de prova propriamente, a gente precisaria também de superar um obstáculo que é da possibilidade do mediador ter contato com esse meio de prova. E, a partir dali, autorizar que ele possa sugerir a participação de um perito, as partes consensualmente teriam que arcar com a produção dessa prova, e aí eu teria de novo também um outro problema, que é a questão da isonomia das partes dentro do processo. A gente sabe que às vezes quem litiga não tem condições de arcar com essas custas, que são altas, como o senhor bem pontuou, mas nada obsta, pelo menos no que diz respeito à nossa lei de mediação, de que o Estado também possa fazer o aporte necessário para o pagamento dessas custas de elaboração de prova pericial, mesmo de caráter pré-contencioso. Eu vou pedir a opinião do doutor Divaldo a respeito disso. Doutor Divaldo, o senhor acha que o jurisdicionado, a gente pode conseguir resolver essa questão a partir do jurisdicionado, ou seja, ele optando por esse caminho da produção de prova pré-contenciosa? Perfeitamente. Um dos princípios bem apontados pelo doutor Eliane é o princípio da cooperação. Ele se mostra muito presente no novo Código de Processo Processual Civil brasileiro, justamente nas partes, na autonomia das suas vontades, cooperarem para o bem buscado, que no caso a composição. Importante, como a doutora Eliane colocou, e justamente o direito processual brasileiro privilegia a questão da liberdade, até no seu próprio artigo 319, inciso 7º, que no distribuição da ação, a parte tem a opção se ela quer uma audiência de conciliação ou não. Isso justamente mostrando que o legislador teve uma preocupação da liberdade, respeitar a liberdade, um princípio constitucional brasileiro, no Código de Processo Civil. Então, Cerezo, o importante é não perder de vista que o jurisdicionado ele tem que ter direito de acesso à justiça, né? Ele é um direito fundamental e nós não podemos perder de vista que a participação, que o poder emana do povo e seu nome será exercido. Isso é um princípio constitucional, não é uma mera proclamação, isso é um direito fundamental. E eu participo do Legislativo e do Executivo através do voto, eu participo do Judiciário pelo direito de ação. Esse meu direito de ação ele não pode sofrer nenhuma restrição desde o meu ponto de vista. E me parece que trabalhar com a prova pericial, pelo menos a minha experiência tem demonstrado isso, ela é cara. Então, eu vou ter essa dificuldade e se eu tenho que buscar subsídio com o Estado, me parece que o tempo do processo já começa a ser um ônus aí também. E eu já começo a judicializar o que deveria ser extrajudicial. E a outra questão se eu conseguir fazer essa prova entre as partes, pelo princípio da colaboração, da participação, da autonomia, essa prova vai ser questionada depois, ou seja, ela vai passar pelo crivo do judiciário, ele vai ter que chancelar, que ratificar, ou ela já vem como algo pronto e acabado? Eu acho que essas questões são importantes. E aí a possibilidade também dessa mudança legislativa no sentido de autorizar a produção de prova pericial pré-contenciosa como um filtro é também dar poderes ao mediador, conciliador, para que ele possa sugerir essa produção de prova e, dentro de um contexto já de produção, orientar as partes qual seria o melhor caminho a ser tomado. Se as partes assim quisessem seguir uma demanda judicial, aí seria a solução adequada ao conflito. A grande questão que eu levanto é das partes terem protagonismo na tomada de decisão para buscar o Poder Judiciário
ou um outro método de solução que também seja tão válido quanto o Poder Judiciário. E, na minha concepção, não há uma afronta propriamente ao princípio do acesso à justiça, posto que também no direito brasileiro precisaríamos pensar quais são as demandas que serão alcançadas e quais são aquelas que não podem ser alcançadas. Quando se fala do uso de mediação, do uso da conciliação, a gente vê que são específicas para direitos disponíveis das partes, aqueles direitos que são negociáveis, que as partes podem tratar em uma esfera privada. Então, nada obsta também que, nesse sentido, elas também tenham acesso à produção de prova. O grande problema para que as partes hoje consigam encerrar um acordo por meios extrajudiciais é que, às vezes, eles não têm um arcabouço suficiente para fundamentar as alegações que são levadas ali. Então, elas preferem arriscar uma aventura judiciária, mesmo que ao depois não consigam fazer a prova ou não tenham condições financeiras de fazer a prova, e já há um desgaste emocional, um desgaste financeiro, a própria demora que é típica dos processos judiciais, e não se presta ao final uma tutela, que é a tutela tão preconizada pelo novo Código de Processo Civil, que é uma tutela justa, uma tutela efetiva, que são as tutelas de qualidade. Não basta só o Poder Judiciário decidir, é preciso que essa decisão ela venha com tempo, ela venha no tempo que as partes possam usufruir desse direito que foi postulado. Bom, o fato é que a gente percebe aqui que necessariamente um caminho que já é tomado e tem sido seguido, ele não precisa descartar o outro para que a gente possa ter todas as possibilidades, né? Como você traz muito bem no seu trabalho. Muito obrigado, parabéns, viu, pelo trabalho, obrigado por compartilhar com a gente aqui. Volte mais vezes. Eu agradeço o convite, fico à disposição também para os esclarecimentos dos meus amigos e para quem estiver interessado no desenvolvimento do tema. Muito bom. Doutor Cerezo, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Divaldo também, obrigado por vir aqui. O Academia fica por aqui, mas você pode assistir a íntegra do nosso programa no canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Saúde e paz para você. Tchau.